Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui contar para vocês alguns imprevistos que teve na nossa vinda aqui para Portugal. Você quer saber um pouco mais de como foram esses imprevistos? Eu peço que você fique aí até o final do vídeo. Meu nome é Débora e você está no Doce Lar da Dé. Então, gente, vim aqui conversar um pouquinho com vocês para contar para vocês alguns imprevistos que aconteceram na nossa viagem. O meu esposo veio na frente porque já tinha um emprego em vista para ele aqui, né? O meu padrasto e a minha mãe já moravam aqui há mais tempo, então já tinha um emprego em vista para ele. E ele veio na frente e nós ficamos 45 dias longe, né? E depois eu vim com as crianças, né? O meu filho mais velho já estava morando aqui com eles, né, com a minha mãe, com o meu padrasto, e eu vim com os dois pequenos. Foi uma experiência bem diferente para mim, porque eu nunca viajei tão longe só com as crianças. E nunca tive que resolver coisas assim sem o meu esposo junto. E meu irmão levou eu e as crianças a Porto Alegre pra gente pegar o primeiro avião. O interessante é que ele sempre dizia para mim, né, ele dizia assim, olha, se acalma e se prepara, porque imprevistos acontecem. Então, se algum imprevisto acontecer, você não fica nervosa. Sempre lembra disso, nem tudo é perfeito, imprevistos acontecem. E como meu esposo já tinha vindo na frente, ele fez como se fosse um caminho escrito, todos os passos aonde eu iria passar, as pessoas que eu iria encontrar, para que eu não ficasse muito nervosa, né? E aí eu anotei tudo. Ele disse, olha, tu vai lá em Porto Alegre, tu vai ter esse salão, tu vai à esquerda, depois vai ter essa coisa, tu vai falar com essa tal pessoa, sabe? Ele foi dizendo direitinho pra mim o que era pra mim fazer, né? Tá bom, chegando lá, meu irmão me ajudou a despachar as malas e tal, me deu tchau e tal. E aí a gente veio, foi uma viagem maravilhosa, tranquila. Quando a gente chegou em Campinas, a primeira coisa que aconteceu, a minha mala atrasou. A mala ficou. Eu cheguei em Campinas com as minhas crianças e a mala ficou em Porto Alegre. E aí a primeira coisa que eu pensava, o meu irmão me disse, calma, respira e pensa, imprevistos acontecem. Aí conversei com a moça que estava ali e tal, e ela disse assim, não, peraí que a gente vai resolver isso aí. Ela telefonou pra lá, né, pra empresa e tal. Aí eles falaram assim, ó, aguarda mais uma hora que a tua mala vai vir, eles vão mandar vir a tua mala. Tá bom, eu tava tranquila, as crianças não estavam com fome ali naquele momento. E aí eu disse, ó, vamos ficar calma, nossa mala ficou. Como só tava nós ali, só tava eu e as crianças, eles ficaram mais soltos, assim, sabe? E aí ficou bem tranquilo. Aí a gente ficou tranquilo, né? Porque eu sabia que imprevistos acontecem. Aí depois a gente foi fazer o check-in ali e começou algumas coisas a mudar. Porque na época que a gente veio, o PB4, que é tipo um seguro saúde, né? Ele tinha um procedimento para fazer. A gente ia lá em Porto Alegre, e no consulado, e fazia e tal, não pagava nada, tudo certinho. Era um papel impresso e era isso. E meu esposo fez isso para nós adiantado. Só que aí quando a gente chegou na fila do check-in, tinha um rapaz ali que estava auxiliando as pessoas e falou que tinha mudado as coisas, que era agora eu não me recordo se tá dessa forma, mas na época, bem no dia que eu fui viajar, tinha mudado e tinha que fazer um cadastro no site do DGS. Só que assim, primeira coisa, me pegou de surpresa. Segunda, eu tava com as crianças ali, né? Tava com eles ali na minha volta. E eu não conseguia acessar, não conseguia mexer. Aí pedi ajuda pra ele. Ele não podia me ajudar, porque ele tava não só me ajudando, mas ajudando outras pessoas da fila. As pessoas foram passando na frente, foram indo. E eu não conseguia resolver. Para ajudar também, o meu celular não era dos melhores, então ele era viciado na bateria. Aí, de repente, começou a ficar sem bateria. E eu comecei a ficar nervosa, né? E daí, nessa hora aí, isso foi depois que chegou minhas malas, porque nessa hora aí, eu já tinha esquecido tudo que o meu irmão tinha dito pra mim, porque eu comecei a ficar nervosa. Quando eu cheguei pra despachar as malas, o rapaz começou a fazer um monte de perguntas pra mim. Na hora, eu comecei a ficar nervosa, porque eu não queria mentir, né? Por norma, eu acabo ficando nervosa quando
me colocam sob pressão, entendeu? E aí eu comecei a ficar nervosa. E ele começou a achar isso muito estranho, né? Mas eu tava passando informações ali pra ele, não tava mentindo, só que eu comecei a ficar nervosa e ele começou a achar isso muito estranho. E ele começou a me perguntar coisa, e daí o meu celular, e eu tinha ali algumas documentações até do meu filho que eu tava apresentando pra ele, só que tinha coisas que tava no meu celular, e o celular parou a bateria. Aí eu pedi pra ele, assim, no nervosismo, eu disse assim, ai, por favor, será que o senhor deixa eu carregar? Aí ele falou assim, né, bem seco assim, falou. Aqui não dá pra carregar, minha senhora, a gente não pode carregar o celular de ninguém. Tá bom, ok. Aí ele disse assim, ó. Vai ali que tem uma torre ali, e tu carrega ali e depois tu volta aqui. E isso era, acho que umas 2h30 por aí. Aí eu fui, era 2h30, 15 para as 3. Aí eu fui, comecei a carregar, aí tinha uma mulher ali, né, e eu comecei a ficar nervosa, né, porque eu não tava conseguindo resolver o problema, eu não conseguia entrar em contato com ninguém e não conseguia resolver o problema. E o meu celular carregava um pouquinho, descarregava, começou, né, dar pane do nada no celular. Aí tinha uma senhora, assim, perto, né, e ela disse assim, e eu perguntei, né, a senhora tá aqui desde quando e tal? Ela disse, eu ganhei umas milhas e tô aqui, já posei aqui, não resolve meu problema e tal. Ela me deixou mais nervosa ainda, né? Tudo bem. Nesse momento, eu não lembrava nem o meu telefone de cor, não lembrava o telefone do meu marido, não lembrava o telefone de mais ninguém. Então, na hora eu comecei a ficar nervosa, eu disse, meu Deus, eu vou ficar aqui, eu não consigo voltar pra casa, eu não consigo ir pra frente e nem voltar pra trás. Eu comecei a ficar nervosa. Chamei o rapaz que estava auxiliando na fila, ele tentou me ajudar, não conseguiu me ajudar, né? E o celular só dando pane. E as horas foram passando, né? Voltei mais uma vez ali para mostrar a documentação e o cara continuou, né, a me pressionar. E daqui a pouco o celular apagava de novo. Olha, era uma novela isso aí. Aí fui lá para carregar de novo o celular, porque eu mostrava aos poucos as coisas para ele, né? E aí o celular descarregava, eu ia lá de novo, porque ele não queria carregar meu celular. E as horas foram passando, eu comecei a entrar em pânico, eu comecei a chorar, sabe? Aí eu chamei de novo o rapaz que estava auxiliando ali na fila e eu comecei a chorar. Eu disse, moço, eu preciso ir para Portugal, eu não posso voltar para casa, porque eu não sei como voltar para casa, eu tô desesperada, eu preciso que o senhor me ajude, eu não sei resolver essas coisas, tudo quem resolvia era meu marido, e eu comecei a ficar desesperada. E eu quero abrir um parêntese aqui, todo mundo que me segue aqui no canal sabe que eu sou evangélica, né? E eu comecei a ficar nervosa, né? Eu comecei a ficar nervosa, e eu disse, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Porque eu não sei o que fazer. As crianças começaram a ficar tensas também, mas pobrezinhos, eles ficavam tão quietinhos que eles ficavam só olhando assim. A mamãe tá chorando, eles ficavam pensando, né? Principalmente o meu pequeno, né? Os dois ficavam pensando assim, o que será que tá acontecendo, né? E bem quietinhos os dois, passando por tudo ali junto comigo. De repente, um homem se aproximou. E na hora eu nem me dei conta que ele tinha o sotaque português, eu nem me dei conta, porque ele começou a conversar e eu tava chorando, e um pouco aquele rapaz que tava auxiliava ele e depois me auxiliava, então eu tava, né? Só que ele começou a ver que eu tava chorando e tava entrando em desespero, porque eu não sabia o que fazer, né? E eu via a hora passar e eu tava sentindo que eu ia ficar ali. Aí ele disse assim, só um pouquinho, o que tá acontecendo aqui? E perguntou, e aí eu comecei a falar. Daí o rapaz que estava auxiliando ali o pessoal na fila, ele viu que ele começou a conversar comigo, ele se afastou. E aí eu comecei a falar com ele, eu disse, olha, expliquei a situação, eu tô com um problema aqui com o meu celular, ele não quer carregar, tem algumas documentação aqui no meu celular que eu preciso mostrar e eu não consigo, o meu celular descarrega, eu não sei o que fazer. Isso eu tava chorando e falando, né? Eu não sei o que fazer, eu tô sozinha com meus filhos, fiquei nervosa, né? Aí ele disse assim, só um pouquinho. Me dá aqui teu celular. Aí, o pouco que eu consegui carregar meu celular ali, eu passei o contato do meu padrasto para ele. Porque nesse meio tempo, a minha família tentava entrar em contato, principalmente o meu padrasto, para não me deixar nervosa. E ele ali me orientando. E eu não... só que eu tava tão nervosa que... Sabe quando o chão sai assim dos teus pés? Sabe quando tu fica tão nervosa e que tu não consegue pensar em mais nada? Eu tava muito nervosa. Aqui em Portugal,
a minha mãe, né, meu esposo, a minha mãe, eles estavam sabendo de toda a situação, eles começaram a orar, pedir para Deus que Deus mandasse um anjo para me ajudar, porque eles viram, pelo pouco que a gente se comunicou, que a situação estava muito crítica e que poderia acontecer de eu não embarcar com as crianças. Aí ele disse assim, não, só um pouquinho, me dá o contato do teu pai, de alguém, que eu vou entrar em contato, a gente, né? Aí eu dei o contato, e aí ele ligou, né, pro meu padrasto ali, e o meu celular ficou carregando. Aí ele ligou pro meu padrasto, fez ali, sabe, ele largou, literalmente, sabe, gente, literalmente ele largou as coisas dele, porque ele também tinha que resolver as coisas dele. Ele deixou de lado tudo que ele precisava fazer. E ele começou a resolver as minhas coisas, sem me conhecer, sem saber quem eu era. Simplesmente ele começou a me ajudar. Um português começou a me ajudar, sabe? E eu achei muito interessante, assim, ó, porque ele em nenhum momento teve segundas intenções, nem comigo e nem com meus filhos. Ele foi extremamente amigo mesmo, sabe? Ele conversando com meu padrasto e conversando com meu esposo, eles foram, né, vendo ali o que precisava, conseguiu fazer no site do DGS, que era o que eu não conseguia fazer, o cadastro ali do PB4, e resolveu. Aí ele disse assim pra mim, ó, tu vai passar comigo, tá bem? Tu vai passar comigo. E aí eu fui, só que como ele era português, né, ele chegou ali na hora do check-in, já tava quase na hora, a gente foi os últimos a embarcar. Ele chegou ali, né, para fazer o check-in comigo e para despachar as malas. E aí, né, com o mesmo cara, aquele que não quis carregar meu celular. Eu entendo o trabalho deles também, né? Só que no meu caso, o jeito dele, a abordagem que ele fez comigo me deixou nervosa. Eu me senti pressionada e daí eu não conseguia responder nada do que ele me perguntava, comecei a ficar muito nervosa. E aí quando ele viu, assim, olhou que era eu, né? Aí ele perguntou assim, quer carregar o teu celular aqui? Eu falei, não precisa mais. O rapaz que estava comigo falou assim, ó, deu o documento dele e falou assim, eles estão comigo. Pode fazer teu trabalho aí que eles estão comigo. A partir do momento que ele mostrou a documentação dele e que eles viram que ele era português, simplesmente eu passei com ele. Foi tudo tranquilo, sabe? Eu pude observar que ele viajava bastante, assim, porque ele sabia as coisas, o que falar, sabia onde ir, sabia tudo ali. Então a gente foi bem ligeiro, porque nós fomos literalmente os últimos a chegar no avião, né? Aí ele disse assim, ó, tu fica aí bem, vocês estejam bem acomodados aí, que eu vou estar aqui mais adiante, mas se tu precisar de alguma coisa, é só me falar. Ele falou assim, ó, eu vou te entregar para tua família, vou te entregar nas mãos da tua família, tá bem? Tu vai comigo, fica tranquilo, e eu vou te entregar nas mãos da tua família. E aí foi, quando a gente chegou na imigração, ele, como conhecia os procedimentos, como eu disse, ele disse pra mim, ó, vamos bem ligeiro, porque a fila é muito grande. E aí, como a gente foi o último a embarcar, teoricamente a gente foi o primeiro a sair. Então eu saí com as crianças, ele me ajudou e tal, e a gente chegou. A gente foi, acho que a terceira pessoa, os terceiros ali pra passar na imigração. O que aconteceu na imigração? Geralmente eles pedem bastante coisa, né? Quem tá vindo pra cá, quem já veio, sabe que eles pedem bastante. Eu separei toda a documentação que precisava. E só mostrou a documentação dele de novo na imigração, liberado. Aí eles perguntaram, e eles estão com você? Sim, eles estão comigo. Eu só abri os passaportes que estavam ali comigo. Ele só carimbou, pronto. Não precisou eu mostrar nada. Simplesmente passou, sabe? Depois eu cheguei ali, aí eu tava bem tranquila quando eu cheguei, encontrei minha família, parece que desabou o mundo, né? Aí eu chorei, mas agora chorei de felicidade por ter encontrado, né, de novo a minha família, porque eu tava muito nervosa e achei que realmente eu ia ficar. E eu achei tão interessante porque, assim, Deus envia anjos, né? E eu tenho certeza que ele foi um anjo que Deus enviou para me ajudar ali naquele momento que eu tava passando aquela situação. No momento que a gente foi lá pegar as minhas malas e as dele, tinha uma mulher também sozinha com 3 crianças pequenas e muitas malas. E eu acho que ela tava na mesma situação que eu. Naquele momento, a primeira coisa que ele fez foi perguntar:
a senhora quer ajuda? Daí ela, ai, por favor, me ajuda. Ele ajudou ela, sabe? Deu as malas para ela no carrinho, deu uma mala assim para cada um carregar, uma que as crianças conseguissem carregar, né? E organizou tudo assim. Então, ele além de me ajudar, ajudou outras pessoas, né? Então, eu vejo que Deus colocou ele como um anjo para me ajudar, para ajudar aquela outra mãe que estava ali naquele momento, né? Eu quis vir aqui para contar para vocês, né, esses imprevistos que aconteceram na nossa viagem, né? Então eu quero que você me deixe aqui nos comentários assim o que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já teve algum imprevisto em alguma viagem que você fez, seja para o exterior, seja ali mesmo dentro do país que você mora, se já aconteceu algum imprevisto parecido com esse, ou de repente até pior que esse, né? E eu gostaria muito de saber, então eu quero que você deixe aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!